Qual que é a dinâmica de alguém que passa num vestibular concorrido? Vamos pensar aqui, por exemplo, ó, medicina. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, e a gente conversou ali falando sobre a vida do médico, quanto que o médico ganha, como que funciona o médico, e a gente descobriu que a pessoa que entra na faculdade de medicina aqui hoje, depois de 6 anos, mais ou menos, tá? Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Depois de 6 anos, ela vai conseguir tirar todo mês uma média de mais ou menos 20 mil de salário. É isso que acontece. Um médico, ele ganha mais ou menos 20 mil todo mês de salário. Agora, para eu ganhar 20 mil de salário, se eu tiver investido num fundo de renda fixa, que é 1% ao mês, então, ao mês, isso é um fundo de baixo risco. Renda fixa é baixo risco. Não tem renda fixa que te dá 1% ao mês hoje no mercado. É muito difícil achar. Tem que investir muito dinheiro. Mas para eu ter um rendimento de 20 mil todo mês, eu teria que ter aplicado, e eu não posso diminuir essa aplicação, porque olha só, se eu tenho 100 mil aqui e rende 1.000, aí eu vou ter 101 mil. Se eu tiro 1.000, sobra 100 mil. Então, esses 100 mil vão sempre rendendo. No caso aqui da medicina, para eu ter um rendimento de 20 mil, eu tenho que ter acumulado um patrimônio aqui, se eu pensar em 1%, 2 milhões. O que acontece com alguém que se forma em medicina? Essa pessoa vai lá naquele lugar, né, tendo ali de 3 a 6 semanas de férias por ano, e ela tira todo mês 20 mil, mas ela está fazendo um trabalho. Não é um dinheiro que fica parado para ela, entendeu? Mas ela está recebendo ali mais ou menos 20 mil. Para ela conseguir receber isso, sem ter que trabalhar, ela teria que ter, no mínimo, 2 milhões aplicados numa conta de renda fixa muito boa, que não existe. E outra, quanto mais tempo o médico trabalha, melhor ele fica. Então, o médico hoje, com 1 ano de experiência, ele tem um nível de qualidade de trabalho. Daqui a 5 anos, ele vai ser um médico muito melhor. Então, ele vai poder ganhar muito mais. Então, quanto mais você trabalha como médico, mais experiência você ganha, mais esse dinheiro vale. Não vale só 2 milhões, vai passar a valer mais. Por quê? Porque você tem algo que é a sua capacidade de usar a medicina para resolver problemas das pessoas. Você desenvolveu essa inteligência com muito estudo e muita prática, e esse algo te retorna 20 mil por mês. O que você vai fazer com esse dinheiro, aí é problema seu. Mas o fato é que fazer medicina, se você fizer direitinho, depois de 6 anos, é bem provável que você consiga uma renda de pelo menos 20 mil por mês. Ah, Bruno, mas sei lá, talvez de 10 mil, sei lá, se fosse 10 mil, vou colocar aqui de outra cor, 10 mil. Aí não seria 2 milhões, seria 1 milhão, nessa lógica aqui do 1%. Então, você ter um diploma de médico, de médica, você ter um diploma de medicina, é praticamente você ter 2 milhões em termos de risco, é praticamente você ter um patrimônio de 2 milhões e que vai te render 20 mil por mês, ou de 1 milhão, que vai te render 10 mil por mês. E outra, esse patrimônio ele vai aumentando. Então, hoje pode ser 10, mas depois ele vai aumentando, pode chegar tipo a 50 mil. É por isso que as pessoas querem fazer medicina. Eu encontrei um amigo meu esse final de semana, que ele veio aqui em Belo Horizonte com a família dele, visitar a família dele, e ele formou comigo no ITA. E eu perguntei para ele assim, cara, quanto está ganhando hoje um analista recém-formado que vai trabalhar lá com você? Essa pessoa, geralmente, ela se formou no ITA, na USP, na Unicamp, algumas poucas faculdades, mas a pessoa tem que ser muito acima da média, né? Em outras faculdades que não são essas, o FMG. Ele falou assim, cara, um analista júnior, sem experiência, ganha 150 mil por ano de salário, mais ou menos. 150 a 200 mil. E eu falei assim, então tá, então peraí, ele ganha mais de 10 mil por mês? Ganha. Então isso é equivalente a ele ter mais de 1 milhão em renda fixa. Aí eu te pergunto, você quer 1 milhão de reais? Tem muita gente na televisão ganhando dinheiro com isso. Todo mundo quer 1 milhão de reais. Tem gente que busca esse 1 milhão de reais jogando na Mega Sena. Por quê? Porque dá menos trabalho, não dá trabalho nenhum. Mas aí a sua chance de ganhar é muito baixa. O risco é muito baixo, mas a chance de retorno
é muito baixa também. Por isso que o retorno tem que ser muito alto. Por isso que você paga, sei lá, R$ 4 para jogar na Mega Sena, na esperança de ganhar alguns milhões. Mas medicina, não. Você tem que fazer 6 anos de faculdade e fazer todo o investimento ali dentro da faculdade. Esse investimento que você faz dentro da faculdade, o próprio ato de fazer faculdade, reduz o risco. Por quê? Porque não tem como você trabalhar como médico se você não tem uma autorização para ser médico. E não tem como você conseguir essa autorização sem ter feito a faculdade de medicina. Então, você ter a faculdade de medicina aumenta demais, habilita você a poder trabalhar como médico, e aí você tem chance de trabalhar como médico, pode ganhar dinheiro como médico. Então, diminui o risco e garante o retorno. E aí, se a gente for pensar aqui na engenharia, acontece a mesma coisa. Quem faz engenharia numa faculdade muito boa também tem essa dinâmica do investimento. Por isso que um pai, muitas vezes, chega e fala assim, eu quero que meu filho se torne um engenheiro. Porque quando ele entra lá na internet para procurar vagas de engenheiro, ele vê o salário. Salário de médico, ninguém nem divulga, né? Médico é tudo autônomo. Salário de advogado, ninguém nem divulga. Advogado é tudo autônomo também, praticamente. Tudo sócio. Mas engenheiro, às vezes, divulga. Então é isso. Por isso que muitas pessoas tentam o vestibular concorrido, porque é um investimento sem risco. Ah, Bruno, quer dizer que é fácil? Não, vai dar trabalho, né? Você tem que passar na faculdade, tem muita gente que está querendo entrar, né? Tem algumas pessoas que estão concorrendo de verdade, né? E vai dar trabalho. Mas é sem risco, não tem risco.